No quinto episódio, terceira temporada de Rick and Morty, chamado A Conspiração Whirly Durly, nós somos apresentados a uma aventura que dessa vez vai ser realizada por Rick e Jerry. O episódio desenvolve a relação entre os dois personagens em uma espécie de parque de diversões de outro planeta. E além de elucidar os entendimentos e desentendimentos deles, nós somos capazes de identificar muitos sinais da baixa autoestima de Jerry. Mais do que isso, o episódio deixa bem claro, em vários momentos, que a maneira pela qual Jerry tenta lidar com a sua insegurança é fazer de tudo para negá-la. Então fica aí, porque no vídeo de hoje nós vamos falar de Jerry, da sua baixa autoestima e sobre a maneira como ela permeia todo o comportamento do personagem. O episódio que vamos analisar começa com Jerry em sua casa em uma rotina noturna, mas ele está obviamente abatido, sentindo falta de sua família após o término com Beth. Quando Jerry vai para a cama, Rick aparece dizendo que o destino da galáxia depende dele, e já deixa bem claro que vai ser uma aventura Rick-Jerry. Na nave, Rick revela que decidiu levá-lo em uma aventura para que ele fizesse algo que tivesse um bom resultado, de forma a melhorar seu humor, já que Morty estava preocupado com o pai. Nesse ponto nós percebemos um dos elementos principais na formação da nossa autoestima. A autoestima seria a percepção que a pessoa tem sobre o seu próprio valor e suas características pessoais. Essa noção que formamos sobre nós mesmos possui um impacto na nossa motivação, no nosso bem-estar e na nossa satisfação com a nossa vida. No episódio Realidade Alternativa, por exemplo, vemos Jerry reclamar sobre como haveria outras possibilidades de vida, nas quais ele estaria muito mais feliz sendo um ator famoso que amigo do Leonardo DiCaprio. Mas voltando ao trecho que mostramos, é fácil identificar um dos fatores importantes para a manutenção da nossa autoestima: as relações sociais e as relações familiares. Beth, Rick, Summer e Morty reconhecem que Jerry está longe de ser uma pessoa das mais brilhantes e controladas emocionalmente. E às vezes deixam isso explícito e às vezes implícito. Lembre-se, por exemplo, do episódio chamado Uma Loja do Diabo, que já foi analisado aqui no canal. No início, a mãe de Morty o convence a pedir ajuda ao pai, porque Jerry não confia muito em seu intelecto. É claro que nossas relações têm o potencial de gerar um efeito retroalimentativo na nossa autoestima. Ou seja, se o indivíduo se sente inteligente e as outras pessoas o tratam como alguém inteligente, então esse indivíduo tende a acreditar mais nele mesmo. Assim como pode acontecer também o contrário. Em Rick and Morty, apesar de muitas vezes as pessoas subestimarem Jerry de forma velada, ainda assim, no longo prazo, isso pode ter exercido uma forte influência na maneira como ele se vê. No episódio analisado no vídeo de hoje, Jerry provavelmente estava com a autoestima ainda mais abalada, porque não se passou tanto tempo do divórcio. E é comum que, em términos, a pessoa se pergunte sobre o quanto ela realmente importa para os outros. No caso de Jerry, a dúvida de seu valor nasceria dessa relação distante com Beth e com seus filhos. E agora abala outra necessidade humana fundamental, a de pertencimento, ou seja, a de fazer parte de um grupo. Mas ocorre um outro conflito na conversa de Jerry e Rick. Afinal, Jerry não gosta de saber que o ex-sogro o levou para sair por aí por pena e por isso pede para levá-lo de volta à Terra. E aqui entra o segundo ponto central da nossa discussão, que é a maneira como Jerry lida com a sua baixa autoestima. Primeiramente, é importante entender o impacto dos diferentes níveis de autoestima. Assim como muitas características nossas, a autoestima é saudável quando está em nível mediano. A baixa autoestima tende a gerar insegurança e dúvidas sobre seu próprio potencial. Por outro lado, uma autoestima muito alta gera muita certeza sobre si, egoísmo e negligência em relação aos sentimentos dos outros. Quando há um equilíbrio no nosso entendimento sobre nós mesmos, nós conseguimos mensurar corretamente nossas capacidades, conviver com outros de maneira assertiva e compreensiva e entender nossas limitações e nossas necessidades. E caso tenhamos dificuldade para isso, o correto é procurar uma ajuda profissional. Mas no caso de Jerry, ele tem duas principais maneiras de lidar com a baixa autoestima. E a primeira delas é negar qualquer possível fraqueza sua.
Naquela cena onde Rick diz que o chamou para uma aventura por sentir pena dele, é como se Rick estivesse expondo, sem sombra de dúvidas, uma limitação de Jerry, algo que ele repudia que seja feito. Porém, o mais contraditório disso tudo é que Jerry não liga de se mostrar vulnerável quando isso proporciona a ele algum benefício. Ele não liga de gerar o sentimento de pena nas pessoas, se é justamente esse o sentimento que ele está querendo gerar. Mas quando as pessoas o colocam em posição de coitado sem que ele queira, então ele tenta fazer de tudo para negar isso. Voltaremos a esse assunto mais tarde, mas agora vamos revisar o que já falamos sobre pontos importantes para a formação da autoestima de alguém. São alguns deles: a percepção das qualidades de suas relações sociais, a percepção de suas habilidades, o momento de vida e até mesmo outros fatores que não comentamos aqui, como status socioeconômico e fatores genéticos. Porém, há um outro acontecimento do episódio que diz respeito à autoestima, mas que não acontece com Jerry. Trata-se da trama envolvendo Summer, Beth e Maury. Summer chega em casa aos prantos, porque seu namorado Ethan terminou com ela, alegando que eles não tinham mais nada em comum. Mas Summer sabe que o garoto está saindo com outra menina e acredita que ele prefere essa outra porque ela tem os seios maiores do que os de Summer. Apesar de sua convicção, isso não fica explícito em nenhum momento do episódio, mas Summer acredita tanto nisso que essa crença exerce um impacto forte na maneira como ela mesma se vê. Ou seja, nada foi mudado no corpo de Summer, mas a maneira como ela se vê foi alterada por imaginar que a preferência de Ethan seria uma pessoa com seios maiores. Voltando para o tema da autoestima, ela está mais associada com a forma como a pessoa se enxerga do que como ela realmente é. Inclusive, uma pesquisa realizada no Instituto de Ciência Comportamental da Universidade Radboud, nos Países Baixos, avaliou a autoestima de 230 adolescentes e relacionou com o quanto eles eram julgados como fisicamente atraentes. Foi encontrado que não havia associação positiva entre atratividade física e autoestima. Ou seja, o fato de a pessoa ser julgada como bonita por outras pessoas não significava que necessariamente ela ia ter uma autoestima elevada. É lógico que ouvir elogios de outras pessoas pode ajudar a nos sentirmos melhores e a acreditar que temos boas qualidades. Inclusive, já falamos da importância desse apoio social, mas esse estudo, assim como outros, identificou que uma pessoa pode ter um bom emprego, um parceiro gentil, uma família afetuosa e uma boa aparência, e ainda assim não perceber sua vida dessa forma. Portanto, é perfeitamente possível encontrar pessoas bonitas que se acham feias, pessoas legais que acham que são chatas e pessoas ignorantes que acreditam que são sabe-tudo. Daí percebemos que a incompatibilidade entre a maneira como um sujeito se percebe e o que ele realmente é pode ocorrer tanto com pessoas que se superestimam quanto com aquelas pessoas que subestimam suas qualidades. Essas últimas, como consequência, ficam com a sua autoestima abalada. Inclusive, o abalo na autoestima em relação à maneira como Summer vê o próprio corpo aparece em um diálogo entre Maury e Ethan no final do episódio. Ao dizer que Ethan zoou a imagem corporal de Summer, Maury não se refere ao fato de que sua irmã aumentou de tamanho usando uma máquina do Rick, mas sim a maneira distorcida com a qual Summer passou a se enxergar por se sentir insegura pelo término. E voltando a Jerry, existe uma certa convergência entre a maneira como ele se vê e a maneira como os outros enxergam ele. Jerry realmente não é um personagem inteligente. Ele sabe disso e os outros personagens também sabem, mas ele tenta reverter essa noção a todo momento através de pequenos atos que sempre acabam confirmando que ele está bem longe de ser brilhante. Quando ele é bem sucedido, ele se utiliza disso para mostrar que está certo. Mas quando ele não consegue o que ele quer, ele se faz de vítima. Principalmente se isso fará com que as pessoas deem a ele o que ele deseja. Em sua história de vida, Jerry aparentemente usou sua óbvia baixa autoestima como uma forma de manipular as outras pessoas. Rick, inclusive, deixa isso bem claro em um diálogo no final do episódio, quando diz que Beth casou com Jerry por pena. Rick e Jerry, ela tinha opções.
Tudo acabou porque ela sentia pena de você. Você age como uma presa, mas você é um predador. Você sobrevive usando vitimismo para atrair suas vítimas. Se fôssemos analisar o padrão de comportamento de Jerry, poderíamos julgar que, mesmo que a autoestima já seja algo difícil de se mudar, no caso de Jerry, seria ainda mais difícil, porque a sua autoestima, a pena que as pessoas sentem e a relação com os outros estão andando juntos. Se fôssemos auxiliar Jerry para lidar com seus problemas, precisaríamos de formas de ajudá-lo a enxergar como ele é, a enxergar maneiras para desenvolver suas potencialidades, mas principalmente de otimizar a maneira de lidar com as pessoas, ou seja, agindo de forma assertiva, sem a necessidade de ser o coitado da situação ou a pessoa com a crença inabalável. É claro que não é de hoje que sabemos que a família Smith precisa de terapia, mas se imaginássemos que o Jerry fosse um paciente real, ele certamente seria um caso bem difícil. Isso sem falar que seria complicado explicar para ele o porquê de todos os outros personagens principais terem uma página Wikipédia, mas ele não. Talvez isso gerasse nele algum sentimento de vitimismo antes de iniciar o tratamento. E você, já tinha percebido que Jerry usa da sua baixa autoestima e da sua fragilidade também para manipular as outras pessoas? Quer sugerir algum vídeo? Deixa no comentário. Agora, se quiser interagir diretamente comigo lá no grupo secreto do Telegram, aí tem que virar apoiador do canal. É só clicar no link da descrição e até a próxima.